Agora, você vai ver como uma simples pergunta de uma jornalista da BBC foi o suficiente para expor Lula em plena entrevista. Ele tentou comparar seu caso ao de Bolsonaro, mas usou narrativas falsas sobre condenações e defesas. Também fugiu de respostas sobre a taxação dos Estados Unidos e foi pressionado a admitir que nunca tentou ligar para Trump, mesmo acusando os americanos de não querer conversar. Além disso, se esquivou quando confrontado por ter chamado Trump de fascista e declarado apoio a Kamala Harris, revelando contradições que colocam em dúvida seus discursos. Mas antes de ver tudo isso, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Uma simples pergunta feita por uma jornalista estrangeira foi suficiente para desmascarar Lula na frente das câmeras em uma entrevista exclusiva. Eu estou falando da entrevista à BBC, que foi publicada na noite de ontem. Eu já vou chegar na pergunta que eu acabei de mencionar, mas como a entrevista teve vários pontos polêmicos, eu vou tentar manter aqui uma ordem cronológica. Um dos primeiros temas que foram abordados foi o julgamento do principal rival de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando perguntado sobre uma possível interferência política no caso, Lula resgatou o seu próprio caso, acompanhado de uma narrativa falsa sobre ele. Ora, veja, eu acho que ele foi julgado por um crime que ele cometeu. Não tem política nisso. Não tem política. Eu fui julgado sem ter direito de defesa. Eu fui julgado, fiquei 580 dias preso, ou seja, até hoje não provaram absolutamente nada. Para falar sobre esse assunto de uma vez só, já vou trazer aqui outro recorte. Em um outro momento, quase no final da entrevista, quando já havia um jornalista brasileiro fazendo perguntas também, Lula foi confrontado novamente sobre o caso de Bolsonaro e dessa vez o próprio jornalista comparou as duas situações. Diante disso, Lula se esquivou mais uma vez, fazendo uso de narrativas infundadas. Em 2018, o PT tinha o seguinte lema: eleição sem Lula não valia, era ilegítima. Hoje a direita faz isso em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor teme enfrentar Jair Bolsonaro em 2026? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que a comparação não pode ser feita. A comparação não pode ser feita. Ou seja, eu estava preso por irresponsabilidade de um juiz e de um promotor, sem que tivesse qualquer prova contra mim. Bom, agora vamos aos fatos. Lula até tem razão ao dizer que esses dois casos não são comparáveis. O problema é que ele diz isso com base em mentiras. Os dois casos não podem ser comparados porque no de Lula houve condenação em 3 instâncias do judiciário. Ele passou pela justiça comum e houve confirmação de vários juízes quanto à materialidade das provas para que ele fosse condenado. Além disso, é uma mentira descarada a afirmação que ele não teve direito à defesa. O próprio advogado dele, Cristiano Zanin, que hoje está no STF, é uma prova viva disso. Lula teve o direito de se defender na primeira instância e mesmo assim foi condenado. Teve o direito de recorrer a um tribunal superior e se defender mais uma vez. Foi condenado novamente. Teve o direito de recorrer a mais uma instância e se defender mais uma vez. Foi condenado novamente. Só que então os ministros que o seu próprio partido já havia colocado na Suprema Corte deram um jeito de anular as condenações e as provas contra ele. No caso de Bolsonaro, todo o processo já aconteceu diretamente no Supremo Tribunal Federal, o que não deveria ter acontecido. Afinal, como provou o próprio ministro Luiz Fux, o tribunal não tinha competência para julgar esses réus. De fato, os dois casos são incomparáveis, mas quem teve direito ao devido processo legal nessa história toda foi Lula. Bom, indo adiante na entrevista, chegamos então ao assunto que levou Lula a ser desmascarado com uma simples pergunta da jornalista da BBC. As perguntas feitas por ela estão em inglês, mas as legendas já estão inclusas no vídeo. Antes de mostrar os recortes, no entanto, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você ainda acredita que Lula quer resolver com os Estados Unidos a questão da taxação de 50% sobre os produtos brasileiros? Bom, veja então o que ele disse nessa entrevista exclusiva à BBC, publicada na noite de ontem. You've written articles which you say are to start a dialogue with Donald Trump. Why not just pick up the phone to him? Porque eles não querem conversar. But he said you can call him Eles não querem anytime. conversar. Eles não querem conversar. Eu estou dizendo há 4 meses que nós estamos dispostos a conversar. Lula seguiu em sua resposta com as mesmas narrativas que vem disseminando desde o início dessa história. Trump publicou um aviso na internet em vez de conversar comigo, meus ministros já tentaram conversar com os integrantes do governo dele, etc. Só que então a jornalista o confrontou, mais uma vez, com a pergunta da qual ele insiste em se esquivar.
Por que o senhor, então, não liga agora? Ele não comunicou da forma civilizada que dois chefes de Estado se comunicam. But now, why not Ele try pick up the phone to him? Ele publicou no portal dele, e eu fiquei sabendo pelos jornais aqui no Brasil. Novamente, Lula seguiu com enrolação para não responder diretamente à pergunta, até que uma última tentativa da jornalista a levou à conclusão de que, definitivamente, ele não tentou e nem vai tentar ligar. President, can I just confirm one point with you? President Trump has said he's happy to talk anytime. Can I just confirm, have you tried to and he's just not picking up, or have you not tried to call? Olha, eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar. Nunca quis conversar. So you've never tried to call Nunca Donald quis Trump? conversar. Pois é, agora imagine aqui comigo. Se uma simples pergunta feita por essa jornalista sobre ele ter tentado ou não ligar já foi suficiente para desmascarar todas as narrativas que Lula tem insistido em usar sobre esse assunto, acusando o governo dos Estados Unidos de não querer conversar, o que aconteceria então se ele conversasse diretamente com Donald Trump? Bom, os dois devem ficar cara a cara na Assembleia Geral da ONU no início da próxima semana. Muito mais do que o discurso de Lula, eu estou curioso para ver o que acontecerá nos bastidores se os dois se cruzarem e Trump disser que está disposto a conversar. Que desculpa Lula inventará nessa situação? Pois é, só que essa entrevista ainda teve um ponto mais grave, na minha opinião. Também falando sobre os Estados Unidos e Donald Trump, só que em outro momento, o jornalista brasileiro confrontou Lula sobre ter declarado apoio a Kamala Harris e sobre ter chamado Trump de fascista. A resposta de Lula foi a mais evasiva possível. Em 2024, o senhor declarou apoio à candidatura da Kamala Harris para a presidência dos Estados Unidos e também numa entrevista o senhor associou o Donald Trump ao fascismo. Queria saber do senhor o seguinte, o senhor se arrepende de ter feito essa associação? Não, veja, eu não declaro apoio a presidente de outro partido, de outro país. O senhor fez isso Eu não declaro apoio. nas redes sociais, o senhor fez isso em entrevista. Eu disse claramente que se eu fosse eleitor no americano, eu votaria no Biden. O jornalista o questionou então se isso não seria declarar apoio, de qualquer forma, só que Lula fugiu mais uma vez da resposta. Agora, o que eu realmente quero chamar a atenção aqui é para o uso do termo fascista. Lula foi confrontado novamente na sequência sobre isso e a resposta foi essa. Mas e com relação a associar o Trump ao fascismo, o senhor se arrepende de ter feito isso? Veja, o comportamento dele é um comportamento muito ruim para a democracia. O presidente Trump ele tem negado tudo aquilo que é habitualmente conhecido, sabe, de respeito às instituições democráticas do mundo. Mesmo que fossem 100% verdadeiras essas afirmações de Lula, ainda haveria uma distância muito grande entre o comportamento descrito e a possibilidade de classificar isso como fascismo. Mesmo assim, Lula, seus aliados e a militância de esquerda no Brasil e no mundo insistem em rotular qualquer um que discorde deles com esse termo. Já falei sobre isso em outros vídeos, mas volto a dizer, é esse tipo de discurso que leva à prática de crimes como o assassinato de Charlie Kirk. As frases gravadas pelo assassino nas balas são provas de que ele compartilhava dessa ideologia doentia, e as conversas entre ele e seu parceiro, que foram divulgados pelo FBI, evidenciam que Tyler cometeu o crime por estar farto do ódio da vítima. Ele ainda diz que há um tipo de ódio que não pode ser negociado. É exatamente dessa forma que Lula e a sua militância estão contaminando a mentalidade de muitos jovens no Brasil, fazendo-os acreditar que as críticas feitas pelos conservadores ao seu governo ou à sua ideologia são discursos de ódio e que o comportamento dos conservadores é semelhante ao fascismo. Basta uma mente doentia como a de Tyler ter uma oportunidade para que algo parecido com isso seja feito no Brasil. É justamente por isso que eu considero importante que cada narrativa disseminada por Lula seja combatida. Jamais com violência, mas sempre com a exposição da verdade.